Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. O primeiro mandamento, ele fala quem deve ser adorado. Verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Quando está dito aqui, não terás outros deuses, Deus não está admitindo que existem outros deuses. Ele está falando na linguagem humana. Poderia ser, a interpretação é, você não faça para você deuses e os adore no meu lugar, porque só existe um, que sou eu. Quando ele diz não terás outros deuses, ele não está admitindo que existem outros deuses, mas são os deuses que são feitos pelo homem, como se deuses fossem, mas na verdade não são. Ou seja, ele está proibindo a idolatria e o politeísmo, que é a adoração de muitos deuses ao mesmo tempo. Aqui Deus pede exclusividade ao seu povo. Ele não admite ser adorado ao lado de qualquer outra divindade, entre aspas. Ele não divide o louvor do seu povo. Não. No culto, Deus vai receber toda a glória. E esse é um princípio que, em teologia, nós chamamos o princípio da teocentricidade do culto. Ou seja, o culto tem que girar em torno da pessoa de Deus. E é por isso que nós não adoramos Maria, por isso que nós não veneramos os santos, por isso que nós não adoramos os anjos, por isso que nós não temos cadeira para o arcanjo Miguel sentar na hora do culto, como em alguns cultos, não é? E é por isso que também, isso aqui fala mais próximo de nós queremos evitar no culto tirar a glória de Deus e dar para o homem. O culto tem que ser voltado para Deus. Descendo a detalhes, as minhas orações têm que ser feitas a Deus, na mediação de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Eu não vou orar a Maria, ou não vou orar a Deus na mediação de Maria, ou dos santos, ou de qualquer outra pessoa. Os louvores têm que ser feitos a Deus. Quando a gente canta, a gente tem que cantar para Deus. Por isso é importante observar, às vezes até hinos, que são muito antropocêntricos, muito voltados para o homem. Há pouco louvor e Deus de fato não é o centro. Tem muito corinho, né? Muitas dessas músicas aí, gospel, é tudo muito voltada para o ser humano, me dá o que é meu, conta as experiências, não é que aqui e acolá não possa ter, mas Deus acaba não recebendo louvor. A pregação ela tem que falar sobre Deus, ela não pode falar sobre o pregador. Tem pregador que, quando vai pregar, se aproveita para contar histórias sobre ele, para se exaltar, falar dos feitos dele, mas a pregação deveria falar de Deus, de Cristo, das coisas de Deus, exaltar a Deus, porque o culto é isso. Não terás outros deuses diante de mim. E se exclui não somente outras divindades, mas o próprio homem como centro do culto. E é por isso que na tradição reformada, calvinista, a gente também não gosta de fazer muita farra no culto, né? Festa, homenagem. Às vezes dentro do culto, vamos homenagear fulano, homenagear cicrano. E Deus onde está nisso aí? Não é que a gente não possa, como igreja, homenagear as pessoas. Mas vamos deixar para fazer isso depois do culto, né? Vamos primeiro cultuar a Deus e, uma vez terminado o culto, vamos fazer as homenagens devidas, reconhecer as pessoas, dar placa, dar título honorário, enfim, honoris causa de membro da Igreja Presbiteriana de Santa Amaro, enfim, tudo isso. Mas o culto é a Deus. Tudo tem que ser voltado para Deus. E esse é o primeiro princípio, né? Quem adorar, que fala da teocentricidade do culto. Aliás, segundo princípio não, isso é mais um princípio baseado nesse primeiro mandamento. O segundo mandamento, como eu disse, ele tem a ver com como adorar a Deus. Verso 4, não farás para ti imagem de escultura. Então, o que é uma imagem de escultura? É uma obra de arte. Aqui a referência mais específica é a uma obra de arte esculpida, madeira, pedra, ouro, prata, enfim, qualquer um desses materiais que se serve a serem esculpidos, né? E a escultura ela não pode ser na forma de nada que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Ou seja, a criação de Deus.
Aqui o mandamento está proibindo que o povo de Deus faça esculturas, imagens, e aqui a gente pode estender a gravura, enfim, qualquer representação física das criaturas de Deus, porque é bem abrangente, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. A gente pode pensar aqui no sol, na lua, nas estrelas, nos anjos, nem embaixo na terra. Pode pensar em toda a criação, os animais selvagens e domésticos, nem nas águas debaixo da terra. Pensa no mar, nos oceanos, nos peixes e tudo mais. Está o mandamento proibindo aqui que o cristão se desenvolva nas artes? Não. Não está proibindo que o cristão trabalhe com artes, que o cristão aprecie a escultura, a pintura, a beleza da natureza. Está proibindo que faça isso com o objetivo de adoração, porque diz o verso 5, não as adorarás. A Bíblia não proíbe que eu seja um artista plástico, não proíbe que eu seja um escultor de profissão. O que proíbe é que eu pegue aquela estátua que eu fiz, aquela imagem que eu fiz, aquele quadro que eu fiz, aquela figurinha que eu fiz, e eu a adore como se fosse Deus. Por não compreender esse princípio, é que na Reforma Protestante, quando essa verdade foi redescoberta, teve alguns movimentos na Reforma, movimentos chamados de iconoclastas, que tem uma palavra que significa destruição, destruidor de ídolos ou de imagens, que se revoltaram contra toda arte religiosa feita na Idade Média. E quando eles tomaram as catedrais e tudo mais, quebraram vitrais, só porque tinha representações de santos, derrubaram imagens. Em alguns casos eu acho que era preciso mesmo, porque a idolatria estava muito arraigada no coração do povo, mas aí foi demais também. Tudo que era de arte religiosa eles acabaram, né? Então houve talvez um exagero aí. Porque a gente tem que entender que Deus não está proibindo a arte em si, a pintura, o desenho, a escultura, mas a atitude religiosa para com essas coisas. E ele dá aqui algumas razões para isso. E duas razões. A primeira, são três razões, na verdade. Porque eu sou o Senhor. Já vimos esse motivo antes. Eu sou Deus, eu sou o que sou. Não existem outros deuses. Eu sou o Senhor teu Deus. Mais uma vez, a aliança é lembrada aqui. Eu sou um Deus zeloso, quer dizer, eu zelo pelo meu culto, pelo meu nome e pelo que eu sou. Eu me importo com o que você pensa de mim e como você me vê e como você me adora. Eu não sou um Deus indiferente que diz assim, você pode fazer o que quiser, no fim, o que vale é a intenção do seu coração. Não. Eu sou um Deus zeloso, que tem zelo, que tem cuidado pelo culto que se presta a Ele. Quarto argumento, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quem são os que aborrecem a Deus? Os que praticam a idolatria. Os que adoram a Deus de maneira contrária ao que Ele disse. Deus diz que aborrece esse povo a ponto de que Ele castiga até neto e bisneto do idólatra. Né, da pessoa que pretende oferecer a Deus um culto que está em desconformidade com aquilo que Deus disse. Veja como Deus é zeloso. E a quarta razão, quinta, né, na verdade, verso 6, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quem são esses que amam a Deus e guardam os seus mandamentos? É os que o adoram conforme Ele diz que quer ser adorado. Esses são os que amam a Deus. E a esses Deus promete a misericórdia até 1000 gerações. Aqui você vê que Deus tem mais prazer em exercer misericórdia do que juízo, porque Ele castiga só até o bisneto. Mas misericórdia Ele tem até neto. Né? E por aí vai os tatara, porque é 1000 geração, não tem nem como expressar. Mas esse segundo mandamento, ele traz um princípio muito importante. Se o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, traz o princípio de que o culto tem que ser teocêntrico, Deus tem que ser o centro e o único a receber glória. O segundo mandamento traz o princípio que em teologia nós chamamos de princípio regulador do culto.
Ou seja, o culto tem que ser regulado pela vontade de Deus. Eu não posso inventar maneira de adorar a Deus, porque Deus é zeloso. Eu só posso adorar a Deus da maneira como Ele disse. Uma dessas maneiras é que não faça imagem, né? Mas é claro, essa é apenas uma das coisas que Deus diz a respeito do culto dele. Isso significa que Deus tem uma vontade com relação ao culto e ela tem que ser respeitada. Eu não posso inventar maneiras de cultuar a Deus. Eu não posso acrescentar à revelação de Deus aquilo que Ele disse que é culto. Eu não posso estar, em nome da criatividade, da contextualização, em nome da tradição, da antiguidade, da boa vontade, da boa intenção, estar colocando coisas estranhas no culto que Deus revelou na sua palavra, porque Ele aborrece quem faz isso. Ele aborrece quem faz isso e ama muito quem procura adorá-lo de acordo com o que Ele revelou. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, um vídeo certamente edificante para a sua vida, é um conteúdo que o reverendo nos faz refletir aí sobre a importância de prestar um culto a Deus segundo a sua vontade, segundo a palavra de Deus, preservando os elementos, aquilo que Deus pede para ser, a maneira pela qual Deus pede para ser adorado. Infelizmente nós vemos no cenário moderno das igrejas coisas estranhas sendo inseridas no culto, cultos cada vez mais centrados na figura do homem, buscando agradar os corações dos pecadores e cada vez menos centralidade na palavra. Que essa mensagem possa despertar o entendimento de todos nós, que nós possamos buscar na palavra de Deus a maneira correta de adorar a Deus da forma que Ele quer. Que essa mensagem possa falar profundamente ao seu coração e também eu peço que você compartilhe ela também com outras pessoas, seja no WhatsApp, no grupo da sua igreja ou também no grupo da sua família, para que ela possa também chegar a mais ouvidos, abençoar mais pessoas e também ajudar aqui o nosso canal a crescer. Que Deus possa abençoar a sua vida e eu lhe convido a assistir mais um vídeo aqui do canal. Está sendo sugerido um vídeo aqui na tela, você pode clicar e assistir mais uma pregação edificante para a sua vida. Que Jesus abençoe você.